Fala, Fogão! Botafogo e Paraná vão decidir suas vidas na Copa do Brasil em partida a ser realizada nessa quarta-feira, 7 da noite, na Vila Capanema. Vale lembrar que na partida de ida, o Botafogo venceu por 1-0 no estádio Newton Santos com gol do Luiz Fernando, que hoje nem jogador do Botafogo é mais. Foi emprestado para o Grêmio, conforme você bem sabe. Já nessa partida de volta, a gente vai precisar prestar bastante atenção. O empate garante a classificação para o Botafogo, seja em 0-0, 1-1, 2-2, tanto faz. Empatou, o Botafogo avança. Agora, se o Botafogo perder a partida por um gol de diferença, mesmo que venha fazer um gol fora de casa, vai para as penalidades. Vale lembrar que não existe mais a regra do gol qualificado fora de casa. Antigamente, num cenário como esse, se o Botafogo fizesse um gol fora de casa, o Paraná precisaria fazer 3. Hoje em dia, não mais. Fez 1-0, tomou a virada, perdeu de 2-1, portanto, vai para os pênaltis. Por isso que a defesa do Botafogo tem que estar muito segura nessa partida. Se a gente não sofrer gols, resumidamente falando, a gente classifica. Então Gatito, Benevenuto, Canu e os dois laterais têm que estar muito seguros ali, o time como um todo, né, logicamente, compactado, para que o Paraná não tenha boas oportunidades ao longo dos 90 minutos. Isso vai ser fundamental para a nossa classificação. Em relação ao momento vivido pelas duas equipes, tanto o Botafogo quanto o Paraná estão invictos nessa retomada do futebol. Pela Série B, o Paraná venceu 3 partidas, empatou 2 e está liderando a competição. Com um jogo a mais, é bem verdade, pode ser ultrapassado pelo Cuiabá e pela Chapecoense, mas isso não muda o fato de que vive um bom momento. Já na Série A, o Botafogo também vive um bom momento. Em 4 jogos disputados, sendo 3 como visitante, o Botafogo não perdeu ainda na competição. Empatou as 3 partidas como visitante e venceu o Atlético Mineiro como mandante. São 27 partidas que a gente já jogou contra o Paraná, sendo 12 vitórias do Botafogo e apenas 4 derrotas. Isso significa dizer que a gente leva ampla vantagem nesse confronto. Porém, quando o assunto é Copa do Brasil, foram 3 encontros por essa competição, sendo 2 eliminatórias favoráveis ao Paraná e uma favorável ao Botafogo. 96 e 2002 deu Paraná, 2011 deu Botafogo. Ou seja, nesse ano o Botafogo tem a possibilidade de empatar esse confronto aí em termos de eliminações. E é isso que a gente, como torcedor do Botafogo, espera, que a gente possa avançar, até porque vai ser mega importante o Botafogo chegar nas fases mais agudas da competição. Não só em termos esportivos, já que a gente tem que buscar essa conquista nacional, mas também em termos financeiros. A classificação para a próxima fase garante uma premiação de R$2 milhões. E considerando o momento delicado que o Botafogo vive, com a folha salarial de funcionários e jogadores bastante atrasada, qualquer recurso que entrar nesse momento vai ser bastante valioso. R$2 milhões vão ajudar a amenizar a situação. Lembrando sobre os salários atrasados, só fazendo um adendo aqui, é que a gente já tem o dinheiro para quitar o que está em atraso com funcionários e jogadores. Mas infelizmente a juíza do caso marcou a audiência só para o dia 10 de setembro. São R$12 milhões que o Botafogo está tentando a liberação para poder colocar tudo em ordem, né? Mas enquanto esse dinheiro não vem, R$2 milhões de premiação vão ajudar a dar uma amenizada aí na situação. Outro dado curioso aqui sobre o confronto entre Botafogo e Paraná é o valor dos elencos. Segundo dados do Transfermarkt, a equipe do Paraná está avaliada em cerca de R$4,5 milhões. Já o Botafogo está avaliado em cerca de R$23,6 milhões. No papel, isso significa dizer que o Botafogo é favorito, né? Tem jogadores mais qualificados, melhores avaliados no mercado. Mas na prática, a gente sabe que o que vale é o que acontece dentro das 4 linhas. É só você pegar como exemplo Botafogo e Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo. O elenco do Galo é avaliado em 55, 56 milhões de euros e o do Flamengo em 118 milhões de euros. E a gente foi lá e conquistou 4 pontos contra essas duas equipes. Só não vencemos o Flamengo porque, infelizmente, não conseguimos segurar o resultado no minuto final. A posse da bola era do Botafogo, a gente deu o chutão, perdeu essa posse e, na sequência, a gente sabe o que aconteceu. Fica o aprendizado, porque na Copa do Brasil, um erro desse pode custar uma classificação. Classificação muito importante que toda a torcida do Botafogo espera conquistar nessa quarta-feira. Agora sim, vamos falar sobre as duas equipes, principalmente focando no time do Paraná. O que eles têm de ponto forte, o que eles têm de ponto fraco. Falando primeiro sobre a questão ofensiva, a equipe do Paraná tem 3 destaques principais no meu entendimento. O volante Johnny Douglas, que tem uma boa chegada perto da área para fazer a finalização de média e longa distância. Lembra, inclusive, não em termos de futebol, mas em termos dessa característica de tentar chutar de fora da área, o Alex Santana, que foi jogador do Paraná antes de ir para o Botafogo. Então a gente tem que estar muito atento com essa chegada de trás do Johnny Douglas tentando finalizar de fora da área.
Outro jogador que vale destaque é o Renan Bressan, o camisa 10 cerebral do time, que joga pelo corredor central. Se a gente, por exemplo, der espaço para o Renan Bressan, é o tipo de jogador que consegue enxergar onde ele tem que dar o passe. Tá? Inclusive, ele deu um passe açucarado contra o Juventude, que acabou resultando em gol do Paraná. Então a gente precisa estar muito atento com o camisa 10 do time deles. E para fechar, o Bruno Gomes, centroavante, que tem feito boas partidas. Contra o Operário, inclusive, emendou uma bicicleta que por muito pouco não foi gol. Então a gente tem que ficar atento. Até porque a equipe do Paraná, por forçar bastante as jogadas pelos corredores laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda, eles buscam muito o centroavante dentro da área. E a nossa defesa tem que marcar em cima, não pode dar espaço. É um centroavante interessante, que sabe se posicionar, de vez em quando perde uns gols que não é para perder, ainda bem, né? Tomara que isso aconteça diante do Botafogo, ou melhor, tomara que nem chance de finalizar ele tenha, mas se tiver, a gente tem que ter muita atenção, tem que tentar bloquear, tirar o espaço para que ele não tenha essa oportunidade. Não é um centroavante tão habilidoso, é um centroavante finalizador, mas é aquela história, centroavante vive de gol. Se a bola pingar ali no meio da área e ele tiver a chance de chutar, pode ser que ele marque contra o Botafogo. Então são esses 3 destaques ofensivos, né, em termos de jogadores da equipe do Paraná. O Johnny Douglas, chegando de trás para fazer essa finalização de média e longa distância. O Renan Bressan, que tem a capacidade de fazer algumas enfiadas de bola, deixando os companheiros na cara do gol. E o Bruno Gomes, jogando lá como centroavante, incomodando os zagueiros. Sobre a presença ofensiva do Paraná no campo de ataque, eles não costumam entrar com muitos jogadores na grande área. 3, 4 jogadores chegam ali no entorno da grande área, sendo que 2, no máximo 3, acabam entrando na área. Então o Botafogo, se a gente for interpretar essa situação, tem que estar muito atento não só com quem está dentro da área, mas com quem está chegando de trás. O Paraná, quando faz essas jogadas pelos corredores laterais, não só busca jogar a bola dentro da área, com cruzamento pelo alto, cruzamento rasteiro. Eles também têm a possibilidade de rolar para trás para quem chega. E se o Botafogo afundar muito a sua linha de defesa nesse momento, que o Paraná chegou pela lateral da grande área, a gente vai deixar alguém livre na entrada da grande área. Então é muito importante que os nossos jogadores de meio de campo estejam sempre atentos em quem está vindo de trás, seja o Johnny Douglas ou mesmo o Meritão, que é o outro volante da equipe do Paraná. A gente precisa estar muito atento em bloquear essas jogadas pelo corredor lateral, no primeiro momento. O Paraná que tenta chegar ao lado da grande área fazendo tabelas básicas do futebol, aquele 1-2 de videogame mesmo, o lateral toca para o cara aqui que está perto dele e passa para receber. Então o Botafogo tem que primeiro bloquear essa tentativa de jogada, mas se essa jogada encaixar, é prestar atenção em quem vem de trás, não só em quem está dentro da grande área, que possivelmente vai ser o Bruno Gomes, eles tentando encontrar o centroavante ali dentro. A gente precisa estar muito atento com esse tipo de jogada do Paraná. Eles fazem direto isso, pelo menos nas partidas que eu pude observar, eles tentaram muito isso, então a gente precisa realmente estar seguro nesse quesito, bloquear essas jogadas pelo corredor lateral e tentar ali fechar a casinha para o Bruno Gomes ou para quem vem de trás não ter a oportunidade de finalizar. Finalização, inclusive, que vale destacar, a equipe do Paraná não tem medo de chutar de fora da área. Se tiver a oportunidade, eles vão bater pro gol. E eles têm bons batedores, seja o Renan Bressan batendo mais colocado, seja o Johnny Douglas tentando fazer uma finalização mais potente, de média e longa distância, ou mesmo o zagueiro Fabrício, aquele mesmo que era jogador do Flamengo, né? Foi revelado no Flamengo, e ele tem um bom chute de longe. É ele que bate as faltas muitas vezes de longa distância, e se deixar, ele avança no campo de ataque para também tentar a finalização. A gente precisa estar muito atento com essas finalizações de fora da área, porque vira e mexe, o Botafogo deixa os times adversários finalizarem muito de longe. Então, como a gente tem um time que não tem medo de arriscar essas finalizações, até porque, conforme eu disse, eles não costumam chegar com tantos jogadores assim no campo de ataque, 3, 4 jogadores ali perto da grande área. Se a gente comparar, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que chegava com 6, 7 jogadores até na área do Botafogo, é bem diferente você ter que marcar 6, 7 jogadores e você ter que marcar 3, 4 que estão chegando ali na grande área. Né? Completamente diferente a situação. É claro que jogando em casa, precisando da vitória, tudo isso aqui que eu estou falando pode variar um pouco. A equipe do Paraná pode buscar outras variações de jogada, pode tentar pisar com mais jogadores dentro da grande área. O que eu estou passando aqui é uma visão a respeito de como geralmente o Paraná faz. O Paraná não tem medo de finalizar de longa distância, se abrir, eles batem pro gol mesmo, tá? Esse é um ponto aqui que inclusive é bastante explorado na equipe do Paraná. Diante do Operário em casa na última partida pela Série B, foi assim, final do jogo, tava ali tentando fazer o gol, tava 0 a 0, batida de fora da área, batida de fora da área.
Claro que nem sempre vai levar perigo, mas é melhor não dar chance pro azar, né? Se você tem a chance de bloquear essa finalização de média e longa distância, bloqueie. Agora falando sobre a parte defensiva da equipe do Paraná. Eles apresentam algumas falhas, algumas fragilidades quando o time adversário tenta chegar pelo corredor lateral. Então, se a gente souber explorar essa fragilidade, conseguindo fazer triangulações rápidas que levem os nossos jogadores a chegar, por exemplo, na linha de fundo, isso vai ser bem interessante, porque quando o time do Paraná é atacado dessa maneira, eles afundam a linha de defesa e o time entra muito dentro da grande área, mas muito mesmo. E isso dá brecha para quem chega de trás. Pode ser o Honda, pode ser o Caio Alexandre. Então a gente tem que subir de forma compactada, não dá pra gente ficar jogando só no contra-ataque contra o Paraná, vamos combinar. Se o Botafogo ficar jogando só no contra-ataque, vai estar dando muito campo pro time do Paraná, para eles poderem pisar no nosso campo de defesa. Quanto menos vezes o Paraná conseguir pisar no campo de ataque, melhor pro Botafogo, já que o empate é nosso. Então a gente reduz as chances do time do Paraná tentar fazer o gol. E quando a gente estiver com a bola, é encaixar essas triangulações, encaixar esses passes, para que a gente possa tanto explorar o corredor lateral, tentando fazer com que a equipe do Paraná afunde dentro da grande área, que eles vão deixar essa brecha na frente da grande área. Se a gente chega então ao lado da grande área para fazer ou cruzamento, buscando uma jogada aérea, que é um ponto fraco da equipe do Paraná também, ou jogando essa bola para trás para quem chega, a gente vai ter duas possibilidades de chegar ao gol. Uma cabeçada, que é um ponto fraco, conforme eu disse, ou esse chute de fora da área, que é outro ponto fraco. O goleiro do Paraná ele tem dificuldades em segurar essas bolas quando vem uma finalização de longe. Ele já tomou 3 gols assim na Série B. Tudo bem que o primeiro foi indefensável, mas os outros 2, contra Juventude e Guarani, a bola foi praticamente em cima dele, veio variando, tudo bem, mas foi em cima do goleiro. Ele poderia ter pego. E ele teve essa dificuldade. Então esse é outro ponto que o Botafogo pode explorar. E que tem explorado pouco, diga-se de passagem. O time do Botafogo não é de tentar essas finalizações de média e longa distância. É uma arma que a gente tem que começar a utilizar. E sabendo dessa fragilidade do Paraná, que o goleiro tem essa dificuldade com esse chute que vem variando de fora da área, a gente tem que saber explorar esse ponto falho aí do goleiro adversário, né? Não pode simplesmente passar 90 minutos sem testar o goleiro de longe, sabendo que ele tem essa dificuldade. Bola aérea, conforme eu disse, também é falho no Paraná, seja de escanteio, seja de falta lateral ou mesmo com a bola rolando. Em vários jogos que eu pude observar, a defesa do Paraná se enrola quando essa bola vem pelo alto. E o Botafogo então tem que saber também explorar isso. A gente vai ter provavelmente o Pedro Raul de titular, mas eventualmente tendo Pedro Raul e Matheus Babi, que a gente já viu que o Paulo Autuori está disposto a fazer isso, tem que saber explorar a jogada aérea. É um ponto falho da defesa do Paraná e se a gente souber fazer esse tipo de jogada, souber agredir também pelo alto, não só com a bola no chão, a gente tem grandes chances de chegar ao gol. Falando agora das jogadas trabalhadas, o que eu pude observar é que se o time do Botafogo trabalhar a jogada começando de um lado e terminando do outro, ou seja, começou a jogada do lado direito, consegue fazer a inversão para a esquerda. Começou da esquerda, faz a inversão para a direita. Se o Botafogo souber fazer esse movimento de começar de um lado e terminar do outro, vira e mexe, a defesa do Paraná está exposta. Então também é uma maneira da gente chegar ao gol adversário, sabendo trabalhar essa bola, fazendo inversões de jogada, do lateral esquerdo para o ponta direita, ou do lateral direito para o ponta esquerda, enfim, fazer essas inversões rápidas, pega a defesa do Paraná desmontada. Isso aconteceu em algumas partidas que eu pude observar do Paraná, então também é uma maneira da gente buscar chegar perto do gol do Alisson, para a gente poder fazer esse gol e tornar a nossa vida mais fácil na partida. Uma outra forma que a gente tem de chegar no gol do Paraná é fazendo triangulações rápidas por dentro. No jogo contra o Juventude pela Série B, por exemplo, o Juventude fez uma triangulação rápida, bem simples, porém bem eficaz, logo pelo corredor central, e o Renato Cajá acertou um balaço de longe, mas muito longe, que o goleiro do Paraná acabou aceitando. Então essas triangulações por dentro, sendo bem executadas, desde que o Botafogo não perca a bola, errando um passe, alguma coisa do tipo, a gente tem sim a chance de chegar mais perto do gol dos caras. E se a gente souber encaixar esse tipo de jogada, bem como essas inversões, começando de um lado, terminando do outro, buscando explorar essas bolas altas que a defesa do Paraná tem dificuldade, ou mesmo chegando ali na linha de fundo e rolando para trás para quem chega para bater de fora da área, já que o goleiro do Paraná tem essa dificuldade, o Botafogo tem algumas possibilidades para explorar essas fragilidades e sair com a vitória. A gente tem que estar bem compactado na defesa, diminuir os espaços, não deixar as finalizações de média e longa distância, nem mesmo essas jogadas pelas laterais encaixarem. Eles têm um centroavante que tem boa presença e para centroavante basta uma oportunidade muitas vezes.
O Botafogo tem que estar muito atento a isso. Mas quando tiver a posse da bola, a gente tem sim algumas possibilidades para agredir o adversário. Seja pela lateral, seja com finalização de fora da área, seja explorando essa bola aérea, enfim. Se o Botafogo souber enxergar esses pontos fracos e estar muito atento a tudo que acontece na partida, tá? Para não errar passe, não deixar o Paraná ter contra-ataque, saber anular o adversário, a gente vai conseguir chegar à vitória e garantir a classificação. E você, Fogão, tá confiante para essa classificação diante do Paraná? Ainda mais considerando que a gente venceu a primeira partida por 1-0? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Se você tiver alguma observação a mais para fazer sobre a equipe do Paraná, fica à vontade, deixe seu comentário também. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora. O botão de se inscrever está logo abaixo, ativa o sininho na sequência e marca para receber todas as notificações. São 3 vídeos diários falando sobre o Botafogo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e espero eu com a classificação garantida.